Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 12. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Em outras palavras, nunca vimos essas coisas. Irmãos, nós estamos com a Bíblia aberta na experiência vivida por Jesus e também vivida por aquele paralítico de Cafarnaum. Todos aqui conhecem essa história, eu creio assim. A Bíblia diz, começando aqui pelo versículo 1, a Bíblia diz que Jesus entrou em Cafarnaum. E lógico que a notícia logo correu que Jesus estava ali em Cafarnaum. Então Jesus chegou, e logo espalhou-se a notícia de que Jesus estava em Cafarnaum. E então, quando Jesus percebeu, a casa aonde ele havia entrado já estava cheia de pessoas, inclusive pessoas à porta da casa, de maneira que não tinha como mais alguém entrar naquela casa, porque tinha gente até na porta da casa. É o que está escrito aqui. Soube-se que ele estava na casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Então a casa encheu de gente até a porta, e não tinha mais como ninguém entrar naquela casa. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus anunciava a palavra ali dentro daquela casa. Jesus estava ali pregando o evangelho para aquele povo ali dentro daquela casa. E a Bíblia diz que também, de repente, 4 amigos se lembraram que eles tinham um amigo que era paralítico, e Jesus curava os paralíticos. Um dos hinos que foi cantado aqui é da Vanilda Bordieri, né? Ele faz milagre, não é isso?
eu creio, como é que é? Viverei milagres, viverei milagres. A gente de vez em quando toca essa música lá no programa do rádio, viverei milagres. Irmãos, e a notícia era que Jesus fazia milagres, a notícia era que Jesus curava os enfermos, a notícia era que Jesus levantava paralíticos, a notícia era que Jesus curava cegos, a notícia era que Jesus curava pessoas endemoninhadas, a notícia era que Jesus ressuscitava mortos. E logo, aqueles 4 amigos ficaram sabendo que Jesus estava naquela casa, e eles se lembraram assim: olha, nós temos um amigo que é paralítico, vamos aproveitar a oportunidade e vamos levar o nosso paralítico até onde Jesus está, para que o nosso amigo seja curado pelo homem chamado Jesus. Vamos levar ele lá. E eles então pegaram a cama, não tinha, talvez naquela época não tinha cadeira de roda, não tinha essas tecnologias que tem hoje. Então eles pegaram a cama mesmo daquele homem, né? Eu creio que uma cama estreita, né? E um pegou de cada lado e foram levando aquela cama até onde Jesus estava. Mas quando eles chegaram lá na casa onde Jesus estava, eles se depararam com uma situação, eles se depararam com um problema. Como que nós vamos entrar nessa casa se a casa está lotada? De que maneira que a gente vai entrar nessa casa se a casa está cheia, está lotada? Nem pela porta não tem jeito da gente entrar. Olha como está a casa, olha como que está do lado de fora, não tem como a gente passar junto com esse homem. A gente sozinho não tem jeito, ainda mais carregando esse homem na cama, não tem como a gente passar. E eles então tiveram uma ideia. Eles falaram assim: vamos subir no telhado da casa e nós vamos descer o paralítico pelo telhado dessa casa, e vamos colocar o paralítico lá onde Jesus está, e Jesus vai fazer um milagre na vida do nosso amigo. Irmãos, naquela época, o telhado da casa era de barro e de palhas, e em volta da casa havia escada. Todas as casas mais ou menos eram assim. As casas eram de pedra, né? Pedra sobre pedra, era de pedra. E o telhado da casa era de barro misturado com palhas. E todas as casas, ou pelo menos a maioria delas, possuía uma escada do lado de fora, para que as pessoas tivessem acesso ao telhado da casa, a hora que precisasse fazer alguma manutenção. Irmãos, e eles então não pensaram 2 vezes. Eles então subiram por aquela escada que tem do lado de fora da casa, foram até o telhado, tiraram aquele barro, tiraram aquelas palhas que era o telhado daquela época, e abriram um buraco de forma que cabia a cama com aquele homem, e por ali eles desceram aquele homem. Irmãos, e olha o que diz a Bíblia Sagrada, olha o que diz aqui, que interessante. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro amigos, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, ou abriram um buraco no telhado, onde estava, fizeram ali um buraco, e baixaram o leito em que jazia o paralítico, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, olha que interessante, quando Jesus viu o paralítico, Jesus disse assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Quem sabe, irmãos, essa expressão causou alguma admiração em alguém ali. Mas nós não trouxemos o paralítico para que o pecado dele fosse perdoado. Nós trouxemos o paralítico aqui para ele sair daqui andando, para ele ser curado.
Agora, de repente, Jesus, em vez de curar o paralítico, Jesus, ele fala para o paralítico que os seus pecados estão perdoados. Mas, irmãos, tinha um segredo, um porquê que Jesus falou aquilo ali. Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Jesus é onisciente, ele sabe o pensamento do homem, ele conhece o pensamento do homem. Quem crê nisso, diga amém. Então vocês sabem por quê que Jesus, em vez de curar aquele homem, primeiro ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe por quê? Porque ali dentro da casa havia um grupo de fariseus. Fariseus eram uma seita que não cria que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, fariseus eram uma seita que não acreditava que Jesus era o Messias, que Jesus era o que haveria de vir para salvar a humanidade. E eles muitas vezes estavam presentes aonde Jesus estava apenas para perturbar o ambiente, apenas para testar Jesus. Era esse o objetivo deles. Então, quando Jesus disse assim: filho, os teus pecados estão perdoados, aqueles homens começaram a arrazoar em sua mente e começaram a dizer assim: mas quem é esse aí que se diz perdoador de pecados? Quem que esse camarada acha que ele é para dizer para o homem que estão perdoados os seus pecados, sendo que quem perdoa pecados é só Deus? Quem perdoa, você pode ler em Levítico capítulo 24 versículo 15, irmãos, Levítico 24, 15, está escrito ali que só Deus perdoa pecados. E aqueles homens ali, sendo judeus e sendo fariseus, eles se lembraram desse texto, eles se lembraram do Antigo Testamento, e eles então disseram entre si: esse homem está blasfemando, porque o Antigo Testamento diz que é só Deus que perdoa pecados. E esse camarada está se achando Deus? Ele está achando por acaso que ele é Deus? Eles eram guardadores da lei do Antigo Testamento, profundos observadores da lei de Moisés, e realmente em Levítico 24 diz que é só Deus que perdoa pecados. Então eles não acreditavam que Jesus era Deus, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, e eles então começaram a razoar entre si: quem é esse camarada aí que diz que tem poder para perdoar pecados? Será que esse camarada aqui está achando que ele é Deus? Olha aqui, ó, eu vou ler para você não dizer que é fruto da minha mente. Versículo de número 6: e estavam ali assentados alguns escribas e fariseus, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Eles achavam que Jesus estava dizendo blasfêmias. Por que este diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? É só Deus que pode perdoar pecado, esse homem aí não. Aí Jesus então volta de novo a tomar conta do cenário. Jesus, conhecendo logo em espírito, Jesus conhecedor da mente do homem, Jesus conhecedor do pensamento do homem, Jesus então, vendo que eles arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? E aí Jesus então, ele termina essa história, ele fecha essa história dizendo assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem
tem na terra poder para perdoar pecados. Olha que coisa interessante, irmãos. Para que vocês saibam que eu, Jesus de Nazaré, tenho poder aqui na terra para perdoar pecados. Aí ele então se virou para o paralítico e disse: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Naquela mesma hora aquele homem se levantou, tomou o seu leito e foi para a sua casa. E todos que ali estavam ficaram admirados daquilo que havia acontecido. Irmãos, Jesus curou aquele homem para provar para eles que ele também tinha poder para perdoar pecados. Jesus fez o milagre naquele homem para mostrar para aqueles homens que ele é Deus. E ele tem poder também para perdoar pecados, e ele tem poder também para curar as enfermidades. Irmãos, e é esse Jesus que nós estamos anunciando nessa noite. É esse Jesus que nós estamos aqui falando para vocês nessa noite. Irmãos, uma coisa interessante que eu destaquei nesse texto aqui, e eu gostaria de passar para vocês de uma forma muito rápida, vou passar para vocês aqui, baseado nesse texto aqui, quais são as necessidades da humanidade atual. A humanidade de hoje tem necessidades. Irmãos, o homem, ele tem necessidades, em todos os aspectos da sua vida. Irmãos, a primeira necessidade do homem, a primeira necessidade do ser humano, é ouvir o Evangelho, é ouvir a palavra de Deus. E é o que aconteceu aqui. Olha o que diz a palavra: e logo se juntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes o que? A palavra. A multidão estava ali reunida para ouvir a palavra de Deus, para escutar aquilo que Jesus tinha para dizer. Então, irmãos, uma das necessidades atuais é ouvir o Evangelho. Irmãos, é ouvir o Evangelho. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 14 diz assim: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem o Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Como pregarão ou como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, uma das necessidades da humanidade de hoje é ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e nós somos portadores da palavra de Deus. Nós somos portadores do Evangelho. Irmãos, enquanto nós estamos com a nossa boca fechada, o diabo está aí levando vidas para o inferno. Enquanto nós estamos com a nossa boca fechada, irmãos, o inferno está de portas abertas, recebendo gente toda hora que está caminhando para lá. Enquanto nós estamos com os nossos braços cruzados, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, é uma responsabilidade que Deus colocou sobre os nossos ombros, é a pregação da palavra de Deus, é falar de Jesus para as pessoas, é evangelizar as pessoas, é evangelizar o colega de classe, é evangelizar a pessoa da família, é evangelizar o vizinho que mora perto da nossa casa, é evangelizar o colega de trabalho, falar de Jesus para ele,
falar das suas experiências para ele, experiências que transformaram a sua vida e fizeram de você uma nova criatura. E pregar o evangelho através do testemunho, através da própria vida, para que as pessoas vejam em nós que nós realmente somos servas e servos do Senhor. Pregar o evangelho através das nossas atitudes, para que as pessoas vejam em nós pessoas que realmente nasceram de novo e são novas criaturas na presença do Senhor. Irmãos, aquelas pessoas se reuniram ali naquela casa para ouvir a palavra, porque Jesus tinha uma palavra para entregar para aquele povo. Tem muita gente por aí precisando ouvir uma palavra, e você é portador dessa palavra. Amém, irmãos? Diga para o irmão que está do seu lado aí: querido, você é portador dessa palavra. Amém. Irmãos, em segundo lugar, a outra necessidade da humanidade de hoje é ter fé em Jesus, é ouvir a palavra, não somente ouvir, mas ter fé. Olha o que diz aqui o texto, versículo 5, e vendo-lhe Jesus o que? Não entendi. E vendo Jesus o que? A fé. Vendo Jesus o que? O dinheiro que eles tinham? Não, porque eles não tinham dinheiro. Vendo Jesus, a fama deles? Não, porque eles também não tinham fama. Vendo Jesus o que eles tinham para oferecer? Não, porque eles também não tinham o que oferecer. Olha, o texto está dizendo que quando o homem desceu ali pelo buraco do telhado, a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, irmãos, a fé que não foi barrada por nenhuma dificuldade. A primeira dificuldade que eles tiveram foi de trazer o homem naquela cama, foi levar o homem lá onde Jesus estava na cama. 4 amigos pegaram na cama, um em cada ponta. Já foi a primeira dificuldade que eles tiveram. Eles poderiam ter dito: Cristiano, não sou eu que estou paralítico, que se dane, ele que fica lá na cama, não quer nem saber não. Mas os amigos, que eram amigos de verdade, porque tem amigo, irmão, que é amigo da onça, tem amigo que não é amigo de verdade. O amigo de verdade é aquele que quer ver o seu crescimento. O amigo de verdade é aquele que quer ver você abençoado. Aquele que quando vê você abençoado fica com ciúme, não é teu amigo. Aquele que diz que é teu amigo, mas quando ele vê você crescendo na vida e fica com ciúme, não é seu amigo de verdade não. O amigo de verdade é aquele que dá até a vida pelo próprio amigo. Então existem amigos que são amigos de verdade. Existem amigos que são amigos de verdade. E esse camarada aqui, ele tinha uns amigos que eram amigos de verdade. Os camaradas foram lá, pegaram ele, enfrentaram a barreira. Vamos carregar esse camarada aqui. Quantos que teriam vergonha de fazer isso na Rui Barbosa, né? Passar ali na Rui Barbosa carregando um paralítico em cima da cama. Aqui ó, que eu vou nada. Mas eles não olharam nenhum obstáculo. Eles pegaram e foram lá aonde Jesus estava. Irmãos, e quando eles chegaram lá, eles se depararam com mais uma dificuldade. A casa estava lotada. Eles poderiam ter voltado. Eles poderiam ter falado assim: não, a casa está lotada, a casa está cheia, não tem jeito de entrar. Vamos voltar, vamos levar o camarada de volta, não tem jeito, nós vamos fazer o quê? Como que nós vamos fazer? Mas irmãos,
Eles disseram: não, nós viemos até aqui com o nosso amigo, nós vamos dar um jeito de colocar o nosso amigo na frente de Jesus. E eles então pensaram: como que nós vamos fazer isso? Passaram pela escada, foram em cima da casa, tiraram o telhado de barro e de palha e desceram aquela cama até onde Jesus estava. Irmãos, não tinha outra maneira de Jesus olhar para aquela atitude daqueles homens. Quando Jesus olhou para aquilo ali, a cama descendo pelo telhado e chegando até ele, Jesus não tinha outra frase para dizer senão essa aqui: e vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E vendo a fé no coração daqueles homens, irmãos, se eles não tivessem fé, eles não teriam feito aquilo que eles fizeram. Irmãos, quantas vezes nós somos derrotados pelas circunstâncias da vida? Quantas vezes diante do primeiro obstáculo a gente já desiste? Não é verdade, irmão João? Às vezes diante do primeiro obstáculo a gente já desiste, a gente já não quer saber de nada. A primeira pessoa que reprova a nossa fé, a gente já recua. Quando a gente se coloca diante de um não dito por alguém, a gente já recua. Diante de um não vai dar certo, a gente já recua. Diante de um não vai ter cura, a gente já recua. Diante de um pare com isso, a gente já recua. Irmãos, cadê a fé no nosso coração? Lá em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Irmãos, lá em Hebreus a gente vê ali a galeria dos homens que foram vitoriosos, abençoados e venceram através da fé. Aleluia! Irmãos, é essa fé que Jesus quer ver no seu coração. É essa fé que Jesus quer ver no seu coração. O que é fé? É confiança, é aquela confiança absoluta em tudo o que Deus tem revelado. Irmãos, os heróis da Bíblia, eles agiram pela fé. Fé é a pessoa confiar somente em Jesus como a única fonte de salvação. Irmãos, fé é uma dádiva de Deus, é o meio pelo qual o homem recebe as bênçãos de Deus. Quando os discípulos se sentiram fracos na fé, eles logo pediram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Então, irmão, você vai vencer pela fé. O justo viverá pela fé. Isso mudou a vida de Martinho Lutero. O justo viverá pela fé. Amém? E existe também o texto, né, que aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, meu querido, fé. Amém, irmãos? Então é uma necessidade da humanidade, é ter fé. A outra necessidade da humanidade é ser curada. É ser curada. Está aí também, está aí no versículo de número 11. A ti te digo, levanta, toma teu leito e vai para a tua casa. É mais uma necessidade da humanidade atual, é ser curada. Irmãos, a humanidade está doente. Nós vivemos em um mundo de pessoas doentes. Doentes. Irmãos, e quando eu falo aqui doente, eu não estou falando aqui de doença física. Nós estamos vivendo em meio a uma humanidade doente, espiritualmente falando. Doente. Humanidade doente. Em setembro agora, foi o setembro amarelo, né, Schmidt? Foi o setembro amarelo, que é o mês
da luta contra o suicídio. Irmãos, o número de pessoas que se suicidam é muito grande no mundo. No mundo. E hoje já não tem mais aquele negócio de pessoas idosas. Não. Hoje jovens se suicidam. Jovens de 17, 18, 19 anos, tirando aí a própria vida. A humanidade está doente. Quantos aí procurando psicólogos para serem curados, procurando psicanalistas para serem curados? Doença, irmãos, espiritual. Muitas vezes não é doença no corpo, não, é doença espiritual, doença emocional, espiritual também. Irmãos, a humanidade está doente. Está doente. Tem pessoa que você não pode falar, você não pode estender a mão para cumprimentar, o camarada já pula em cima de você com uma faca no pescoço. O cara está no auge da agressividade. Você não pode olhar para a pessoa, que a pessoa já te dá um murro na cara. É assim ou não é? Nós estamos vivendo em um mundo assim. Você não pode passar na frente da pessoa, que a pessoa já te dá um chute, já acha que você está debochando, tirando sarro, alguma coisa assim. Nós estamos vivendo em um mundo doente, as pessoas estão doentes, as pessoas estão precisando ser curadas, imediatamente, irmãos, imediatamente. Irmãos, as pessoas estão com o nervo à flor da pele, nervos à flor da pele. Irmãos, as pessoas, elas andam dessa maneira. A humanidade está doente, a humanidade precisa ser curada, da mesma forma que aquele homem foi curado. Muita gente hoje precisa ser curada. Irmãos, e nós temos a fonte da cura, que é Jesus. Nós temos a fonte, que é Jesus. Nós somos portadores da cura. A própria palavra diz: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Irmãos, isso foi dito para mim, foi dito para você, foi dito para a igreja, foi dito para aquele que tem Jesus no coração. Irmãos, então nós somos o portador, nós somos os portadores da saída para a humanidade, para a cura da humanidade. Mas muitas vezes nós não estamos fazendo nada, nós estamos de braços cruzados, estamos com a nossa boca fechada. Irmãos, a gente está vendo tudo sendo destruído ao nosso redor, nós estamos vendo as pessoas se dilacerando ao nosso redor, nós estamos vendo as pessoas se destruindo ao nosso redor, mas a gente não faz nada. Irmãos, está nas nossas mãos a solução para essas pessoas que estão doentes. Amém, irmão? Diga assim: eu sou um portador de cura para a vida das pessoas. Então exercite isso em nome de Jesus. Irmãos, correndo aqui para a gente terminar, a outra necessidade da humanidade atual é glorificar a Deus. É glorificar a Deus. Olha o que diz aqui, ó, o versículo de número 12. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Então as pessoas, além de ficarem admiradas, as pessoas glorificaram a Deus. Irmãos, glorificar a Deus pelos seus feitos, glorificar a Deus pelas suas maravilhas, glorificar a Deus porque Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Irmãos, eu fico feliz quando eu vejo as pessoas dizerem aleluia,
Eu fico feliz quando eu ouço as pessoas dizerem glória a Deus, abrir a boca para louvar a Deus. Irmãos, é para isso que Deus nos fez. Eu fico feliz quando eu ouço as pessoas abrindo a boca dizendo aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é para isso que Jesus ou que Deus nos criou, para louvar o seu nome, para adorar o seu nome. Aliás, é para isso que a gente vem na igreja. Eu disse esses dias em uma pregação aqui no culto, é para isso que a gente vem na igreja, é para louvar e adorar o nome do Senhor. Agora, a cura, a libertação é resultado da adoração. É resultado da adoração. Irmãos, quando há louvor, quando há adoração, aí a glória de Deus baixa sobre a igreja, e aí a cura, a libertação, a salvação, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Aleluia, vamos aplaudir a esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, uma das necessidades da humanidade é glorificar a Deus. Aleluia. E os homens glorificam a deuses, glorificam a tantas outras coisas. Lá em Apocalipse 14, versículo 6, Apocalipse 14, versículo 6 diz assim: e vi outro anjo, olha o que diz Apocalipse 14, 6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Olha o que o anjo dizia, para toda a tribo, para toda a nação, e para todo o povo da terra. Olha o que o anjo dizia: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Louvai ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Precisamos glorificar, irmãos. E a última necessidade da humanidade é ser salva, é ter o nome escrito no livro da vida, é ter o nome escrito no livro da vida. Irmãos, quando Jesus disse aqui, filho, estão perdoados os seus pecados, Jesus estava salvando aquele homem. Jesus estava escrevendo o nome daquele homem no livro da vida naquele momento. Então, uma das necessidades, e a última que eu vou falar aqui para vocês, a última necessidade do meu bloquinho de necessidades aqui, a última necessidade da humanidade atual é ser salva. Em Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha que bonito, né? Porque pela graça, graça é favor imerecido, nós não merecemos nada. Graça está dizendo que nós não merecemos nada, mas nós somos salvos mesmo assim. Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, a salvação é só Jesus que dá. As obras não dão salvação, o dinheiro não dá salvação, a fama não dá salvação. Quem dá salvação é Jesus. É Ele que morreu por nós lá na cruz do Calvário. Em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então olha aí, salvação é um favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus me deu a salvação pela sua misericórdia.
aquele dia que eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus como Salvador, pedi perdão dos meus pecados, Jesus escreveu o meu nome no livro da vida, e naquele dia Ele me deu a salvação.